É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Atlético, que entra em campo hoje contra o Caracas, precisando vencer para chegar à primeira colocação para se classificar na Sul-Americana, né? Nós vamos conferir a possível escalação do Atlético para o jogo de hoje, né? Que vai ser um time misto, mas que vai ter grandes jogadores como Hulk, Coelho e Rony, né? O ataque aí fantástico do Galo, e nós vamos conferir também o restante com os nossos amigos do Globo Esporte e também dos donos da bola. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Tem jogo do Galo na Sul-Americana. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação aqui, ó, do Grupo H. Se esse ano tá com 6 pontos e o Atlético tá com 5 pontos. O Galo pode virar líder se vencer e o Cienciano tem que tropeçar contra o Deportes Iquique, que joga um pouquinho mais tarde. E lembrando uma coisa, este jogo agora é com a arena vazia, jogo com portões fechados. O Galo está cumprindo uma punição aplicada pela Conmebol por causa do uso de sinalizadores na Libertadores do ano passado, semifinal contra o River Plate. A gente tem agora a escalação do possível Atlético. Agora a gente está colocando um time misto aqui, porque o jogo hoje é importante, mas o Galo tem o clássico no domingo, né? Então alguns jogadores podem ser poupados. Lá na direita, por exemplo, Saravia, junto com o Rômulo, Júnior Alonso e o Rubens. O Caio pode pintar na lateral esquerda também. Scarpa, Alan Franco e Igor Gomes. Não vamos nos assustar se o Bernard aparecer nesse meio de campo. E Coelho, Hulk e Rony. Hulk, fominha, deve ir para a partida. E nós temos algumas curiosidades sobre o jogo de hoje. Se liga só. Paulinho e Hulk estão empatados como artilheiros da arena, cada um com 17 gols. E o Hulk pode desempatar essa disputa hoje, precisa marcar um golzinho. E se marcar um golzinho também, o Hulk pode entrar no top 10 artilheiros da história do Atlético. Já está com 125 gols, se fizer um gol hoje, empata com um nível, entrando nesse top 10. No top 3, nós temos Reinaldo, Dadá e Mário de Castro, atacante do trio maldito. E tem uma estatística para deixar o torcedor do Galo empolgado. O Atlético está invicto em jogos contra times estrangeiros na arena. Foram 5 jogos, 5 vitórias na Libertadores do ano passado, contra River, São Lourenço, Caracas, Peñarol e Rosário Central. Então, já que estamos falando de Libertadores... Hoje tem Atlético contra o Caracas na arena e... Eu recebi algumas informações aqui, ô Galante, eu acredito que você também tenha recebido, sobre quem deve ir para campo hoje. Deixa eu achar aqui a informação. Bom, vamos lá. O Hulk joga, né? Você confirmou essa também. É um Galo misto que terá 5 titulares. Você confirmou a informação? Coelho. 5 titulares. O Coelho no jogo clássico. Everson e Coelho estarão em campo. O Hulk joga. Com certeza o Rubens também, porque o Rubens ou ele vai estar no meio, ou ele vai estar na lateral, ou ele vai estar... ele vai estar em algum lugar. O Rubens joga no Atlético eu acredito principal, que um dos dois zagueiros, reserva. Ele deve jogar no Sub-23 daqui a pouco. O Alonso, não sei qual, mas um dos dois eu acho que joga. Eu acho que ele não vai colocar... Ele vai arriscar colocar o Lianco hoje? Eu não acho que ele vai colocar uma zaga toda reserva, não. Agora tem um detalhe, né? Vou me apegar ao que o Valu destacou ali do ritmo de jogo, de jogar, né? O Lianco. Não coloca o Lianco hoje, guarda pro clássico? O coloca num jogo que vai ser a 200 assim, por hora? Né? Mas o Hulk é um cara assim, que ele gosta de jogar. Isso é muito um choque de cultura com o pensamento dos nossos técnicos aqui. E volto a dizer, não é que o Jardim é o certo, o Cuca é errado ou vice-versa, não. Mas é muito o contrário, Na verdade, né, Valu, isso é uma coisa assim, que a gente absorve hoje do lado positivo do Léo Jardim, mas, por exemplo, se o Romero tivesse machucado ontem, ia ter um montão de gente caindo de pau em cima dele. Mas aí um montão de gente é muita gente, né? Não, mas eu falo assim, claro. É uma coisa que pode acontecer Não, e ele te dá esse risco. Mas ele tem ali a convicção dele, ok? Ok. E ele foi. Isso. É isso. Mas e o Cuca tem que ir na dele. Pontuar E o Cuca tem que ir na dele. Agora, o caso do Cuca é bem diferente do Léo Jardim de ontem, porque o Cuca precisa necessariamente ganhar de qualquer jeito. E detalhe, se ele poupar não, preservar alguns jogadores, ok? O que acontece? Você tem confiança que o Atlético pode ganhar do Caracas? Então vamos lá. Eu não tenho. Não, porque o time oscila demais. Olha o ponto que chegou. Olha o ponto que chegou. O problema foi a derrota lá, cara. Gente, o Atlético está nessa posição porque ele se colocou nessa posição. Exato, Breno. Então o Atlético, olha a situação que ele está. Ele está num grupo que tem Cienciano, Caracas e Iquique, e ele tem 5 pontos em 4 rodadas. Não ganhou nenhum jogo fora.
Não ganhou nenhum jogo fora. Que é um absurdo. E ainda perdeu o Chique lá. Então, essa situação que o Atlético se colocou, cabe a ele agora, às vésperas de um clássico, ele é obrigado a ganhar do Caracas se ele quer continuar nessa competição. Ele é obrigado. E aí eu pergunto, eu devolvo, e se colocasse um time bem alternativo? Será que o atleticano tem total confiança em um ataque com o João Marcelo, que é um jovem, eu não estou fazendo cobrança ao João Marcelo, que é o João Marcelo e o Palácios? Não. Será que teria condições desse ataque ferir a equipe do Caracas? Não. Colocaria em risco uma classificação colocando esses jogadores? Então hoje o Atlético, ele já tem o Coelho, que o Coelho não joga por causa do cartão amarelo que ele recebeu na partida passada contra o Fluminense, então ele está suspenso do jogo contra o Cruzeiro, então o Coelho joga. Mas aí pergunta pro Elton, você colocaria o Hulk? Não, eu não. Eu colocaria o Hulk no banco e o Hulk entraria ao decorrer do período. Quem você colocaria no ataque? Colocaria qualquer outro. Júnior Santos e Bernardo? O Júnior Santos não tem condição de jogar 90. Não tem condição de jogar 90. Eu não colocaria. Eu não acho melhor iniciar quem com o você Hulk colocaria? Eu falei dois nomes aqui. De um deles, eu falei dois. Palácios e falei o João Marcelo. Eu pegaria o Coelho e colocaria qualquer um desses dois ao lado do Coelho. Eu montaria um time com o mínimo possível de jogadores, tentando manter uma base sólida que consiga ganhar desse time do Caracas. Mas gente, com esse ataque você acha que conseguiria ganhar? Com Coelho e João Marcelo, Coelho e Palácio, o Coelho não faz milagre sozinho. Peraí. Você precisa de um homem pra fazer gol. Peraí. Coelho não é o cara de fazer gol. Calma! O João Marcelo, o pouco recorte que ele tem, eu consigo imaginar sim. Poderia ser titular. Eu confio que ele poderia fazer a dupla com o Coelho lá na frente. Só que aí, sabe o que acontece? Se o Cuca mete essa escalação que o Elton está propondo e é desclassificado da Sul-Americana, aí, meu irmão, aqui para mim, o problema é o momento. O jogo contra o Iquique lá, o jogo contra o Maringá, a pressão já tá meio grande, tem um clássico no Mirassol. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você faria o quê? Que justifica o Cuca tentar usar jogadores titulares. É uma situação difícil pro Cuca, tá? Eu acho que tem dois casos pro Atlético estudar, e é óbvio que a comissão tá fazendo isso, que é o Lianco e o Alan Franco. Porque eles acabaram de voltar de lesão. Esses são dois, e que inclusive a gente estranhou eles voltarem na última partida, porque eles talvez não tivessem ainda 100%. Então acho que são dois casos que aí sim, você fala assim, não, jogar jogos em sequência vindo de lesão, será que não é melhor segurar um pouquinho pro clássico? Dificuldade Mas tirando isso, eu acho que o Cuca tem que usar todo mundo, que o Atlético tem que aproveitar a Sul-Americana. Tem dificuldade para concordar com isso? O quê? Não, porque se eu concordo com você sobre será que eles estavam prontos para voltar? Aí eu tô confrontando. Tô dizendo assim, aí eu tô confrontando com quem foi lá e deu autorização para eles. Não, eu não falei deles não estarem prontos. A diferença de como volta. Voltar no decorrer é diferente de voltar a iniciar jogando. É, óbvio. Esse o jogo é o meu inicia problema. numa velocidade maior que o jogo do segundo tempo. Mas não vamos, porque a expectativa era de que ainda demorasse um pouco. Foi um pouco surpreendente. Tipo assim, voltou a treinar e já foi pro foi campo. Muito por necessidade. Às vezes isso não acontece, foi pela necessidade do resultado. Agora tem um detalhe que a gente também pode colocar aqui. O Elton falou a questão do Hulk, mas o Cuca pode entrar com o time no primeiro tempo, tentar fazer o resultado do primeiro tempo, depois e no segundo tempo ele saca depois 5 jogadores. Esse acho que é o cenário dos sonhos do Cuca. Exato, porque, olha só, imagina você colocar... em 20, 30 minutos, de repente, matando o jogo e... imagina você coloca esse ataque que o Elton falou e não dá certo no primeiro tempo. Qual é a carga que o Hulk entra pro segundo tempo? De resolver. E aí ele vai ter uma e isso carga gera mais desgaste. Emocional, desgaste muito maior. Sim. Então eu acho que o negócio seria, vamos entrar, se a gente tem que vencer, se vai ter que colocar alguém para jogar, começa jogando. Eu tô com você. E faz o resultado, no segundo tempo você dá uma tranquilidade. Mas essas informações que eu recebi aqui, você também recebeu. Que ele vai com 5 titulares, logo com o time aí misto. Você não faz o resultado, ele tem que ser fiel. Mas nesses 5 titulares está o Hulk. Que é, para mim, uma peça fundamental para o ataque do Atlético. Só que aí tem aquele detalhe que nós não temos informação. O Hulk é um cara que precisa de ritmo. Eu acho que sim, cara. Sim. Acho que alguém lá no Atlético, cara, não dá para tirar, ele precisa de ritmo. E antes desse jogo, ele ficou 2 jogos fora. Aí ele voltou agora nesse último jogo. Ele acabou de voltar. Mas eu acho que inevitavelmente vai acontecer o que você falou. Entra com o Hulk, aí vamos imaginar que abre 2-0, saca ele. Aí, Elton, só pra falar a respeito de uma situação que você levantou. Aí, Valu, mas no primeiro tempo não resolve. Cara, aí você precisa de obedecer
o cronograma. Você não pode... Ah, não. Tava pro Hulk, por exemplo, jogar 45. Como o Atlético terminou o primeiro tempo e não conseguiu ganhar, vamos deixar ele até... Não pode deixar. Não pode. Pra mim, nunca, em nenhuma circunstância... Em nenhuma, tá, pessoal? Pode me cobrar, você que fala. Eu vou te cobrar! Eu vou te cobrar! Isso, pode vir. Em nenhuma circunstância... Você pode desobedecer aquilo que o seu departamento de saúde planejou como carga para um atleta. O Atlético se colocou nessa situação. Se não conseguir garantir hoje a classificação, é de fato respeitar, retirar alguns atletas à medida que o jogo for acontecendo e aí pensar na próxima. O Atlético ainda faz mais um jogo em casa. E o Valu, nós estamos falando com todo respeito aqui sobre o Caracas. Era para o Atlético ter voltado. Nós ganhamos de 4-1 lá. Era para o Atlético ter voltado do time classificado, Breno. Nós empatamos lá, não era para ter empatado, a obrigação era vencer lá. Então hoje, a gente vai ter no banco ainda o Júnior Santos, que para mim é o momento dele mostrar. Né? Porque se ele não mostrar agora, segundo tempo, tira o Hulk, coloca o Júnior Santos. E ele tem que fazer por onde. Óbvio que né? tem. Igual o Gabigol fez ontem, ele tem que fazer. Esse é o momento de fazer. Não é muita posição dele, né, Breno? Mas o time tá precisando dele. Não, precisa. Ele fez um gol agora no último jogo, ele tá com a moral. Então, beleza, tá com confiança. Igor Gomes, Bernard, esses caras têm que mostrar. Bernardo e o Elton mais quer ver em campo. Saravia na direita. Quero muito. Eu quero muito ter a certeza. Saravia, força física na direita. É isso, cara. Mostrando rotatividade desses caras. Talvez até não vai ter torcida. O Caio na esquerda. Porque o Caracas também não é um time que vai chegar e eu acho que vai confrontar o Atlético. E aí, pra ele que precisa adquirir confiança, pro Caio... É esse jogo. Cara, é o jogo pro Caio jogar. E você falou de não colocar uma zaga reserva. Eu colocaria a zaga reserva. Eu colocaria. Eu colocaria de verdade. Eu acho que pelo menos um Rômulo tem que ter outro cara. Tem que ter um comandante ali. Tem que ter um comandante. Tem que ter um cara da defesa. Eu colocaria. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com essa possível escalação do time do Atlético, né? Vamos conferir ali: Everson no gol, Saravia na lateral, Rômulo e o Alonso também na zaga. Temos o Rubens e o Scarpa, né? Tá jogando muita bola. O Scarpa fez um jogaço contra o time do Fluminense e nos últimos jogos tem jogado demais. O Scarpa tem crescido muito nesse time do Galo. Realmente tá de parabéns. Aí temos o Alan Franco, o Igor Gomes e o forte ataque do Galo com Coelho, Hulk e Rony, né? É um timaço o time do Galo, mas precisa mostrar um pouco mais, né? No último jogo contra o Fluminense dentro de casa, acho que a torcida deu aquela empurrada, deu aquela vaia, né? Que o time já tava com um resultado negativo, 1-0 já pro Fluminense. A torcida já começou a perder a paciência e naquele mesmo instante já saiu o gol do empate. Depois veio a virada e o Galo acabou vencendo por 3-2 contra o Fluminense, um jogaço, né? Só que o Atlético tinha vindo de uma derrota contra o Iquique, por isso que a torcida já estava um pouco mais estressada, né, com a equipe devido aos resultados ruins. Mas quem sabe depois dessa vitória aí histórica contra o Fluminense, né, repetindo aquele 3-2 lá de 2012 que o Atlético quase conseguiu ali o Campeonato Brasileiro, pelo próprio Fluminense que acabou sendo campeão, mas que foi um jogaço também, né? E vamos ver se depois desse jogaço o Galo começa a embalar e quem sabe aí traz mais alegrias para a torcida atleticana. Você gostou dessa escalação? Você acredita na vitória do Galo? Deixa aí sua opinião nos comentários e coloca o placar do jogo, né? Vou colocar aí 3-1 pro Galão. Acredito que o time vem forte para essa vitória, para conseguir a classificação. Deixa aí sua opinião também, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!